No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um fundo imobiliário que caiu 26% no último mês e contar por que, mesmo sendo menos volátil, os fundos imobiliários podem ter quedas dependendo do problema que enfrente nesses galpões ou nesses ativos. Bom, gente, o fundo imobiliário que eu estou falando para vocês é o TRBL11. Ele é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de galpões logísticos. Hoje ele conta atualmente com 5 imóveis no seu portfólio e tem um total de 12 inquilinos nesses imóveis. Contudo, no último mês, a gente está vendo uma derrocada gigantesca do TRBL11. O fundo imobiliário chegou a cair mais de 26% nos últimos 30 dias e no ano já acumula uma queda de 32%. O que aconteceu com esse fundo imobiliário? Porque ele perdeu cerca de 1/3 do seu valor patrimonial. É isso que eu vou te mostrar agora. Bom, então a primeira coisa é calma, meu filho, calma. Os fundos imobiliários, geralmente, eles são menos voláteis do que as ações brasileiras e as ações internacionais. Não quer dizer que ele não possa vir a cair. Afinal, a gente sabe que fundos imobiliários estão dentro de um segmento da Bolsa Brasileira que é chamada de renda variável. Como o próprio nome já diz, ela pode subir ou pode descer. Ela vai variando no decorrer dos dias. Contudo, galerinha, é muito difícil a gente ver uma queda em um fundo imobiliário de mais de 30% em um mês. Por que eu falo isso? Porque se a gente for analisar o TRBL11, a gente vai ver, fundo imobiliário do tipo tijolo, pô, bacana. Fundo imobiliário do tipo logístico, legal, o Júnior falou que fundo logístico é melhor do que fundo de papel. Realmente, eu prefiro fundos de galpão logístico. Contudo, tem um detalhezinho ali dentro do relatório gerencial do TRBL11 que denotava um risco. Você pode prever que ia cair 30%? Não, ninguém pode prever. Só que um fundo imobiliário de galpão logístico onde tem 5 imóveis e 7 inquilinos não pode fazer concentração de receita de quase 50% em um só inquilino. Você tem 12 inquilinos, mas você faz a sua concentração de receita quase que pela metade em apenas um inquilino. E esse foi o mal do TRBL11 e eu vou te mostrar agora vendo e abrindo o relatório gerencial para vocês. Então, aqui no Status Invest, a gente já consegue ver o valor atual de cotação do TRBL11, cotado em R$ 66,40, uma queda esmagadora no último ano. Esse fundo já foi cotado no último ano a R$ 101,88. O valor patrimonial do fundo é de R$ 99,79. Então, ele hoje negocia com desconto de 33%. É muita coisa. O fundo tem 8% em caixa e ele sofreu uma desvalorização nos últimos 12 meses de 29,62%. Aqui considerando o valor reinvestido. Se a gente for tirar o valor do reinvestimento, a gente vê que essa queda chegou a mais de 32%. Aqui a gente já começa a ver um dos motivos dessa queda gigantesca nos últimos 30 dias. A gente vê que na base de 30 de setembro, o valor de cotação era R$ 93,85 e o fundo pagou ali 90% de rendimento, ou seja, 85 centavos por cada cota adquirida. O pagamento ocorreu em 14/10. Olha só o fechamento da base 31/10. Caiu de 93 para R$ 70. O rendimento aqui foi basicamente na casa de 0,90, bem próximo, só que o valor da cotação caiu muito e o fundo despencou o pagamento de rendimento de 85 centavos para 62 centavos por cota. Se a gente for ver aqui os últimos 12 meses, a gente consegue ver isso. Em janeiro, o fundo pagou 85 centavos e permaneceu assim até o mês de outubro. Só agora no mês de novembro é que ele vai reduzir para 62 centavos. Obviamente porque o fundo teve um grande problema. E o que aconteceu?
tô te falando agora aqui, Correio se recusa a pagar fundo imobiliário e cotas caem 7%. Mas já tinha caído mais de 20%, então uma queda gigantesca no TRBL11. Por isso, vamos vir aqui no comunicado. Quando a gente vê os comunicados do TRBL, a gente já denota algum problema. A gente vê um relatório gerencial em 14 de outubro e depois fato relevante em cima de fato relevante. Quando isso acontece? Quando o fundo tem um problema e ele precisa reportar isso para os investidores. Então vamos no último relatório gerencial, 14 de outubro, só para a gente poder entender, porque nessa época estava tudo lindo, o fundo ia de vento em polpa, agora o fundo está indo de mal a pior. Então vamos aos principais números do TRBL11. Eu já trouxe no início do vídeo, ele tem 5 ativos atualmente e um total de 12 inquilinos, com a vacância abaixo de 1%. Então, deveria ser um fundo imobiliário diversificado. Contudo, a gente precisa não só, por isso que eu falo para vocês da importância da gente fazer diferentes métricas, analisar diferentes indicadores de um fundo imobiliário. Bora lá. Aonde estava o problema do TRBL11? 5 ativos e 12 inquilinos é legal? Pô, legal, o Júnior falou que tem que estar diversificado. Aí a gente tem o patrimônio do fundo, a gente vê que são 5 imóveis, 3 deles estão em São Paulo, com um total de 122 mil metros quadrados. A gente tem um em Minas com 121 mil metros quadrados, ou seja, é quase do mesmo tamanho dos 3 de São Paulo. Presta atenção nesse detalhe. E a gente tem mais um na Bahia com 11 mil metros quadrados, é pequenininho. Então o fundo tem aqui 122 mais 11, 133 em 4 imóveis. E só em um imóvel tem 121. Esses são os imóveis. Unipark, Galpão Guarulhos, o Centro Logístico de Contagem, o Grulog e Feira de Santana. Aonde que está o problema? Deixa eu vir até para o ladinho aqui para vocês verem. O problema está nesse fundo imobiliário, Centro Logístico de Contagem. É um contrato atípico, onde o locatário são os Correios. Ah, Júnior, mas alugar para o Correio é legal. O Correio é um órgão federal, abrangência nacional, com forte capital, então vai pagar direitinho. Até iria se tivesse tudo ok. A questão é que este galpão de contagem ele corresponde à metade de todo o fundo imobiliário, de todos os ativos. Ou seja, os outros 4 imóveis, juntos 4 para dar o tamanho desse daqui que o Correio está alugando. Olha só o problema. Que da receita contratada desse fundo imobiliário, 46% vem de aluguel dos Correios. Isso garante que você vai ter um bom inquilino, porque os Correios realmente vão ter grana para poder bancar esses aluguéis. Contudo, você corre um risco de concentração de receita. Você tem diversificação de inquilinos, você tem diversificação de imóveis, mas você tem uma concentração de receita, quase 50%. Tá aqui, ó, essa fatia de pizza aqui ela prova bem. Você vê que 46% é Correios, Braskem tem 19%, aqui tem 7% que é Ambev e a Futura Tintas e 22% com outros inquilinos. Contudo, Correios responde a quase 50%. Vamos voltar para os fatos relevantes? Assim que saiu o relatório gerencial, em 14/10, saiu um fato relevante no dia 15. Aqui, 10 de outubro, recebeu comunicação dos Correios, na qualidade de locatário, que o imóvel de Contagem sofreu interrupção temporária de atividades em pequena parte do imóvel devido ao recalque de placa de vedação lateral. Diante da comunicação recebida, os gestores e equipe técnica realizaram vistoria no momento em que foram informados sobre a interrupção temporária da atividade do locatário na integralidade do imóvel. Bom, o que aconteceu? Os Correios bateu na porta lá do gestor, da administradora, falou, ó, seu galpão está com problema, eu vou parar minhas atividades aqui porque não tenho segurança para continuar minhas atividades e está suspenso temporariamente. Vou acionar as cláusulas contratuais e provavelmente eu não vou te pagar. O fundo imobiliário soltou o fato relevante, falou, olha, a gente fez a vistoria, viu que foi numa pequena parte do imóvel, a outra parte do imóvel pode ser utilizada. Vai dar certo? É óbvio que não.
A gente vem depois aqui em outro fato relevante no dia 25 e a gente vê que não deu certo. Em complemento aos publicados em 15 e 17, informamos que foi ontem enviado extrato de ocorrência pela Defesa Civil do município de Contagem acerca da nova visita no dia 21 de outubro, determinando a interdição total do complexo. Gente, o Correio apontou que tinha uma pequena parte lá que teve um afundamento. Foi basicamente isso. Imagina o tanto de caminhão do Correio entrando e saindo e o galpão afundando. Não tinha segurança. A Defesa Civil foi lá, mandou interditar tudo. Então aqui você tem um inquilino que não é trouxa. O inquilino falou, olha, está interditado, é por um fato que extrapola o meu poder de decisão, então eu não tenho nada a ver com isso, o problema é de vocês acionem os seguros competentes e devidos, eu estou acionando a cláusula contratual que me dá direito de suspender as atividades e não vou te pagar o aluguel deste mês. Foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo, aliás, com o TRBL11. Dos 5 imóveis que possui, um imóvel lá em Contagem corresponde a 46% da receita financeira desse fundo imobiliário. Um ativo corresponde a quase 50% da área, então está concentrado no único inquilino, que é os Correios, que estão impedidos de utilizar esse galpão porque houve interdição total da Defesa Civil do município de Contagem, sob risco de afundamento, de problemas estruturais neste galpão logístico. Então, minha opinião é que ainda vai demorar algum tempo até que os gestores do fundo consigam resolver essa questão estrutural. E nesse meio tempo a gente tem que ver o que vai acontecer com o contrato que foi assinado. Ele tinha validade, se não me engano, até 2034, então era um contrato atípico, com bom prazo contratual para executar ainda, mas os Correios precisam manter sua operação, mas aquele lugar está interditado. Então o contrato vai ser cancelado? Eu acho que quem tem TRBL em carteira precisa ter um pouco de cautela, porque já viu esse fundo cair mais de 30% nos últimos 30 dias. Então acho que o momento é de cautela, seguir acompanhando esses fatos relevantes para a partir daí tomar a decisão. Eu acho que o valor da cota já caiu bastante, talvez caia mais um pouquinho, mas eu acredito que quem tem não é hora de vender, é hora de manter em carteira, continuar comprado e aguardar os desdobramentos desta questão. Para quem não tem, aí vai me perguntar, será que é uma boa oportunidade de compra? Cuidado, calma, meu filho. A gente tem que manter calma, porque imagina só, hoje o contrato está suspenso pela interdição, mas vai que o contrato amanhã venha a ser rescindido. Não tenho conhecimento das cláusulas específicas dentro desse contrato. Então vai que o Correio faz uma rescisão contratual, alegando essa interdição e o risco de paralisar as atividades dos Correios, que é um serviço público federal de extrema relevância. Então imagina que além do problema que o fundo imobiliário tem de precisar resolver essa questão estrutural, ele pode perder o inquilino que paga metade da receita do fundo. Isso é o que eu faria hoje se eu fosse gestor do TRBL11. Segura o contrato com o Correio, tenta correr com a questão estrutural e depois vai atrás de seguradora, depois vai atrás de quem vai pagar a conta, mas primeiro resolve o problema. Dito isso, e depois de termos passado pelos principais indicadores do TRBL11, o recado que fica é que você tenha cuidado com a concentração de imóveis e cuidado também com a concentração financeira nos fundos imobiliários. Se a gente tiver um imóvel que tem 5% da receita financeira e aquele imóvel tem um problema, 5% é algo que pode ser compensado pelos outros ativos e os outros inquilinos. Contudo, 50% de um fundo imobiliário, de uma receita financeira de um ativo, você vê que realmente é um prejuízo gigantesco para a carteira e que pode acabar atrapalhando o andamento deste fundo imobiliário e, consequentemente, da sua carteira de investimentos. Então, esse vídeo de hoje não é para trazer ou para vender susto para vocês, ao contrário disso, é uma observação para que vocês se atentem à importância de interpretar os relatórios gerenciais.
Eu falo muito para vocês não vir aqui tentar seguir diquinha. Ah, eu vou comprar o fundo A porque o Júnior falou que esse fundo paga bons dividendos. Sim, mas ele tem um risco embutido. Eu não tenho TRBL11, mas eu tenho um outro fundo imobiliário que ele é monoativo, só tem um imóvel e um inquilino. Imagina só se ele for interditado. Não vou receber rendimento daquele fundo imobiliário. Ah, então por que você comprou? Por uma estratégia pessoal que tem a ver com o meu perfil. Mas para o seu perfil não vai atender, então não faça isso. Tente diversificar ao máximo, porque a diversificação ajuda a proteger a sua carteira. E você já sabe que o seu dinheiro é algo que não foi fácil de ganhar, então cuide bem dele. Se você gostou desse vídeo, também não se esquece, deixa um like. Vocês nem assistem até o final e quando assistem vocês esquecem de deixar o like. Então, deixa o like no vídeo, já aproveita e se inscreve, olhe se você está com o sininho ativo para que você possa receber os nossos vídeos em primeira mão. A gente está publicando vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras, então não deixe de acompanhar, porque o próximo vídeo com certeza será um dos melhores vídeos deste canal. Um forte abraço, até a próxima, fiquem com Deus.